Vocês conseguem ver minha tela daí? Deixa eu minimizar aqui. Sim, estamos vendo. Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Vou botar a janelinha aqui. Então, hoje a gente vai conversar sobre esse assunto aqui, que é termometria. Tá? Termo de temperatura e metria, que é medição de alguma coisa. Né? Medição da temperatura. Bem tranquilo, extremamente fácil. Tá? Isso a gente vai entender como é que funciona a escala Celsius, a escala Fahrenheit, a escala Kelvin, muito tranquilo. Mas qualquer dúvida, vocês deem um berro aí. Então a aula de hoje está dentro da matéria de física, dentro do livro de termologia, normalmente é o livro 2 mesmo, dessas coleções. E o capítulo é esse aqui, ó, termometria. Tá? Então vamos lá. Então, apenas como introdução, vamos fazer um experimento, né? Vamos supor que eu tenho um recipiente aqui com água, tá? Como é que, se eu pudesse dar um ultra zoom, realizar um zoom em cima desse líquido, né? Como que as moléculas de água estariam, né? Então, a gente aprende lá em química que as molequinhas a gente pode entender como essas bolinhas aqui, né? Que compõem a matéria. Vou pegar emprestado um pouquinho desse conceito. Né? Então, as molequinhas lá dentro da água estão assim, né? Elas estão um pouquinho paradinhas, não estão vibrando muito, estão a temperatura ambiente, está tudo bem. Aí vou fazer o seguinte experimento, né? Agora vamos supor que eu vou inserir uma chama, uma fonte de calor logo abaixo desse recipiente daqui. O que vai acontecer? Vai, claro que depois de um certo tempo, essa água daqui, ela vai entrar, ela vai tentar mudar de estado, né? As molequinhas, aquelas bolinhas que estavam lá dentro da água, né? Não estava nem muito agitado, nem 100% parado, né? Estava ali normalmente, vivendo a vida dela. Quando a gente inseriu essa chama aqui abaixo do recipiente, né? E ela começou a entrar em estado aqui de ebulição, né? Ela vai tentar mudar de fase. Essas molequinhas aqui dentro começam a se agitar muito, né? Mas o que está acontecendo aqui, né? Assim, agora, tirando o zoom. Né? Aconteceu que uma energia em trânsito, né, que a gente vai chamar de calor, será transferida da chama para a água. Então, saiu uma energia aqui da chama e foi para a água. Né? Essa energia, né, a gente vai chamar de calor. Aí vamos lá. Esse aí é o caso em que eu botei o recipiente para esquentar. Mas se eu fizesse o processo inverso? Tá? E se eu colocasse o recipiente agora no congelador, né? Então, por exemplo, voltando para aquele início, né? Aquele estado inicial, né? Os molequinhos agora estão mais calmos, tirei do fogo. E eu coloquei cubos de gelo. Né? Eu joguei gelo no interior desse recipiente. O que vai acontecer, né? A gente vê até esse fenômeno, né? Que o gelo ele dá uma instalada, né? Ele racha, né? Dentro do copo, né? Quando a gente joga dentro. Aí o que aconteceu aqui? Quando eu joguei o gelo dentro da água, ocorreu novamente ó, aquela transferência de energia de um para o outro. O que aconteceu aqui? Uma energia em trânsito, que também a gente vai chamar de calor, ela é transferida da água para o gelo. Então, a água, ela transferiu energia para o gelo, que a gente vai chamar de calor. Tá? Uma energia em trânsito. Tá? Aí vamos fazer um resumo desse seguinte experimento, que é completamente ridículo e simples demais, que dá para fazer em casa. Tá? A explicação por trás disso, o que aconteceu, né? Então, fisicamente, quando a gente aumenta a temperatura, significa que a gente aumenta o grau de agitação das moléculas, né? Aquelas esferinhas, aquelas molequinhas que estavam lá dentro da água, né? No início elas não estavam vibrando tanto assim, né? Estavam uma vibração normal, né? Que estavam na temperatura ambiente. Quando eu coloquei aquele recipiente no fogo, essas molequinhas aqui, elas começam a se agitar muito. Né? A vibração delas aumenta consideravelmente. Esse aumento na agitação dessas molequinhas é o que a gente chama de aumento da temperatura, tá bom?
E em contrapartida, né, o caso inverso, se eu peguei aquele recipiente com água e inseri gelo, né, dentro da água, aquelas molequinhas de água que antes estavam vibrando ali normalmente, a vida perfeita, quando eu inseri o gelo dentro do recipiente, né, as molequinhas, né, o grau de agitação das molequinhas diminuiu muito. Né? Então, cada uma dessas molequinhas aqui, que antes estavam vibrando bastante, começaram a vibrar bem pouquinho. Então, já que ocorreu uma diminuição na agitação dessas moléculas, a gente diz que a temperatura caiu. Então, de maneira resumida, a temperatura é uma ferramenta que a gente vai utilizar para medir o grau de agitação das moléculas. Então, se as moléculas estão muito agitadas, a gente diz que aquele corpo, né, ele tem muita temperatura, tá? Uma temperatura elevadíssima. E quando a gente tem um corpo, né, que tem as molequinhas lá dentro agitando quase nada, quase parando, né? Nunca vai parar, mas quase parando, a gente diz que aquele corpo tem uma temperatura extremamente baixa, tá bom? Então, a ideia por trás da temperatura é um medidor, é uma medição de um grau de agitação. Tá? Isso é temperatura. Tá? E como a gente vai medir essa temperatura em trânsito, né? O calor, é bem fácil. Tá? Eu vou pedir para que vocês tenham anotado essa informação daqui. Ó. Normalmente aparece aqui no vestibular. Tá? Essa noção daqui. Ó. A gente mede calor, né, com esse rapazinho daqui que é o terror de quem faz dieta, né? Que é o famoso caloria, né? Nossa, aí toda hora tem que ver tabela nutricional de certo alimento. Pô, não posso comer tanto isso. Né? Isso aqui tem muita caloria. Caloria é uma unidade que a gente mede calor, uma energia em forma de calor. Tá? Então, as formas diferentes de a gente medir calor. Pode ser em calorias, né? Ou pode ser em joules, tá? Aí eu coloquei esse balãozinho roxo aqui para mostrar para vocês como é que eu converto de caloria para joule. A gente considera de maneira mais abreviada, arredondada, que uma única caloria, mede 4,2 joules, tá bom? Só o valor que a gente precisa saber. Mas normalmente nos enunciados eles dão essa informação. Se ele não der, é bom já ter anotado aí para decorar. Tá? Eu sempre boto essa página aqui que é importante. Tá? Então, a unidade que a gente vai medir calor normalmente vai ser em calorias ou em joules, um desses dois. E como é que a gente converte é exatamente esse balão. E uma informação extremamente importante, tá? Para onde que ia corretamente aquela seta, né? O calor sair de um e ia para o outro, né? Para onde que aponta, para onde que a energia, esse calor vai, né? Sai da onde e vai para onde? É isso aqui, ó. Isso aqui é muito importante, tá? A transferência de calor é sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio, por definição. Tá? Isso aqui tem que saber. Tá? É sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Tá? É o corpo mais quente que ele vai liberar calor e vai jogar esse calor para o cara que está mais frio. Então, por exemplo, peraí, deixa eu só passar o carro de anúncio, né? Aí vamos lá. Por exemplo, vamos supor que você saiu da praia, né? Praia, tava um sol do caramba, né? A areia, né? Chega até aquelas ondinhas assim de calor, né? Que a gente vê, né? Lá na praia, né? Aí você saiu da praia e foi pro metrô, por exemplo, né? O metrô novo, o metrô só tem duas temperaturas, ou é calor do inferno, ou é frio que você morre lá dentro congelado, ou é freezer. Né? Então vamos supor que você saiu da praia, né? E pegou o metrô. Aí quando você entra no metrô e senta naquele, o novo metrô agora ele tem aquele assento que é como se fosse um metal, né? Aí quando você se senta naquele banco, né, do metrô, opa, tem alguém aqui tocando a campainha. Então quando você senta no banco do metrô, imaginando no banco aqui, né, aí vem aquela gafe interessante que todo mundo diz, né? Quando a pessoa se senta no metrô, esse banco gelado pra cacete, né, aí a pessoa fala, nossa, meu Deus do céu, está vindo um frio, né? Está vindo um frio do banco, né? O banco está gelado. Está vindo um frio, algum gelo está vindo do banco, né? Está entrando nas minhas pernas, né? Porque eu estou sentado aqui no esse banco gelado, né? Então está vindo entre aspas, está vindo um gelo,
e entrando nas minhas pernas, né, que eu estou sentado aqui nesse banco do metrô. Né? Mas a verdade, né, o que acontece, né? Essa definição aí está errada, né? O que acontece de verdade é o seu corpo que está em chamas, né, que saiu da praia, né, lá em Copacabana, né? Entrou no metrô, fazendo uma zoeira. Mas quando você sentou no banco, o que aconteceu na verdade é que seu corpo está quente pra caramba e o seu corpo ele perdeu calor pro banco. O seu corpo ele cedeu calor pro banco. Esse banco novo parece que é metálico, né, do metrô. Não é uma energia gelada, né, que entra na sua perna, né, para você sentir frio em suas pernas quando você senta no metrô. É o contrário. Na verdade, é o seu corpo que está quente pra caramba e você perdeu calor por banco, tá bom? Isso aqui é uma explicação também por que a gente sente frio quando a gente está com febre. Né? Então, quando a pessoa está com febre, né, qual é a temperatura normal do ser humano? Depois eu vou explicar a definição disso. Né? Vou arredondar aí, 36,5, né, graus Celsius. Vamos supor que a pessoa está num ambiente em que a temperatura está 28 graus Celsius. Não tá uma temperatura agradável, né? 28 graus Celsius. E quando a gente está com febre, a gente está com temperatura de, sei lá, 40 graus Celsius. Né? Bom, como o seu corpo está pegando fogo, né? Seu corpo está muito quente em relação ao ambiente, né? O seu corpo vai fazer o quê? Vai liberar calor para o ambiente. Né? É sempre do cara mais quente para o cara mais frio. Você está perdendo calor para o ambiente. Aí você tem a sensação que você está com friozinho, né? Quando você está com febre. Tá? Então a explicação por que a gente sente frio pra caramba quando a gente está com febre é porque a gente está perdendo calor para o ambiente. Beleza? Então eu dei aí 2 exemplos aí da explicação de quem perde e quem recebe esse calor. E sempre sai do cara mais quente e vai para o cara mais frio. Tá? Por definição. Tá? Então deixa eu apagar aqui essa minha bagunça. E logo atrás aqui, ó, só para lembrar o sexto ano, né? Antiga quinta série, né? Mudanças de fase, né? Só para a gente ter isso aqui em mente, que isso aqui é importante. Tá? Quando tem é sempre o exemplo da água, é clássico, né? Se eu tenho gelo, né, a gente diz que está no estado sólido. Quando a gente tem a água normal, a água mais comum, né? A líquida, né? E tem a líquida também, e a gente tem, quando a gente coloca água no fogo, ela vai evaporar, né? O que eu quero demonstrar aqui desse quadrado aqui, dessa página, são as mudanças de estado, tá? Ou mudança de fase. Então, do sólido para o líquido, né, a gente chama de fusão. Tá? Com a setinha vermelha está indo para a direita. Daqui para lá é fusão. Do líquido para gasoso é vaporização. Tá? Agora, voltando, né, do gasoso voltando para o líquido, a gente chama de condensação ou liquefação. Tá? E do líquido para o sólido, a gente chama de solidificação. É bem intuitivo. Bem intuitivo. Isso aqui é só para relembrar mesmo quando a gente estudava ciências, né? Não era nem física, química, era tudo uma coisa só. Era mais fácil, né? Eu só sem saudade dessa época. Então, vamos lá. Então, o assunto agora, depois de toda essa introdução, é como que a gente vai medir temperatura. É importantíssimo a gente ter noção de temperatura. Óbvio que é importantíssimo. Então, eu dei o exemplo da febre. A gente precisa ter noção de temperatura para saber se o nosso corpo está operando de maneira normal ou se tem alguma coisa errada lá dentro. Tá? Então, qualquer sinalzinho de intruso no nosso corpo, a temperatura aumenta. É uma tentativa, né, de tentar atrapalhar, né, o intruso, né, aumentar a temperatura. Tá? O próprio corpo faz isso. Então, a gente precisa saber exatamente qual é o valor da temperatura de um paciente, por exemplo. Não apenas paciente, nós mesmos, né? Aqui em casa, por exemplo, né, para a gente saber se a gente está com febre ou não. Tá? Então, a gente vai estudar agora como é que a gente mede temperatura. Os tipos de escalas. Tá bom? Bem tranquilo. Aí, como introdução, primeiramente, né, hora de viajarmos para países de língua inglesa. Tá? Então, vamos supor, né, que você aí juntou uma grana, tá? Né, e resolveu, sei lá, vai que a escola deu a louca e resolveu fazer uma excursão, né? Foi para Nova York, por exemplo, né? Então,
Nossa, isso é muito longe da realidade, né? Mas tudo bem. O que que acontece? Lá nos Estados Unidos, né, país de língua inglesa, né, vamos supor que aqui é perto lá daquela famosa Times Square, então, Times Square que é famoso pra caramba, né, o Central Park, né, então vou cometer aqui um pleonasmo, né? Lá também é comum a gente encontrar esses relógios aqui que dão a hora, né? Nossa, totalmente pleonasmo. Mas além da hora, ele também dá a temperatura ambiente naquela região. Né? Aí quando a gente vê um troço desse aqui, por 101 graus, caraca, 100 graus Celsius, a água já troca de fase. Pô, isso aqui deveria estar um inferno, né? Todo mundo aqui pegando fogo, né? Todo mundo em chamas, né? Pô, 101 graus. 101 graus, pô, que loucura é essa, né? Aí, qual é a diferença? É que 101 graus aqui é que eles estão usando outras unidades, né? Eles medem temperaturas de uma forma diferente, né? Uma unidade diferente, diferente do resto do planeta, né? Os Estados Unidos é sempre o diferentão. Tá? Então, a gente vai ver essas três escalas aqui. A Celsius, que é usada no planeta inteiro, o Fahrenheit, que é usado pelos países de língua inglesa, né? Os Estados Unidos, por exemplo, e a escala científica, né? Que o pessoal quer a chamada escala Kelvin. Tá bom? Então, apenas uns comentários sobre as três escalas. É que a escala Celsius, né? É uma escala baseada na água. A escala Fahrenheit, isso aí é só um pouco do conceito histórico. Né? A escala Fahrenheit, né, é baseada numa solução com sais. Né? E a escala Kelvin já que ela é uma escala científica, ela foi 100% baseada em experimentos, né? E em matemática também. Então, ela é baseada na definição da temperatura. O Kelvin, ele mede o grau de agitação das moléculas. Então, diferente do Celsius e Fahrenheit, que eles são baseados em alguma coisa. Né? A escala Kelvin é baseada ali puramente, empiricamente, fazendo experimentos e também cálculos matemáticos. Né? Então, a escala científica, usada no planeta inteiro, quando é artigo científico ou coisa do tipo, o pessoal costuma usar o Celsius. Tá? Aí, quando não é um artigo assim, de alto nível, né, o pessoal usa a escala Celsius ou a escala Fahrenheit, se for um artigo científico dos Estados Unidos. Tá bom? Então, outros comentários sobre as três escalas. Tá? É que a escala Celsius ela é medida de 0 a 100, ela é baseada na água. Então, o zero é quando a água consegue trocar de estado, ela finalmente se torna gelo. Então, a 0 graus Celsius, a água congela. Tá? Então, a 0 graus Celsius, a água congela. E a 100 graus Celsius, a água vai começar a ferver. A escala Fahrenheit ela tem uns números diferentes. Tá? Ela considera 32 graus Fahrenheit como o momento, a temperatura em que a água começa a congelar, tá? E 212 quando a água começa a ferver. E a escala Kelvin, ela considera 273 Kelvin a temperatura em que a água começa a congelar e 373 o momento, né, a temperatura que a água começa a evaporar, tá bom? Mas vamos tentar resolver aquele problema, né? A gente está encontrando lá no relógio, lá em Nova York, 101 graus Fahrenheit, né? Eu não tenho noção qual é a temperatura exata desse troço. Não tenho noção. Isso aí, eu nunca usei Fahrenheit na minha vida. Como é que a gente vai fazer para descobrir se essa temperatura é alta, é baixa? A gente tem que fazer uma conversão da temperatura que está em Fahrenheit para a temperatura que está em Celsius. Né? E como é que a gente vai usar? Não precisa se preocupar com a demonstração de fórmulas, tá? Mas a fórmula que a gente usa é essa aqui. Tá? A gente converte de uma temperatura para outra. Tá? Então, o C, o F e o K, tá? Representam o quê? A temperatura que a gente está querendo converter, ou a temperatura que a gente está querendo descobrir. Então, por exemplo, C sobre 5, então a temperatura em Celsius sobre 5. F menos 32 sobre 9, então a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. E K menos 273 sobre 5, que esse K daqui é a temperatura em Kelvin. Tá bom? Então, para a gente converter de uma temperatura para outra, a gente vai usar
esse balãozinho daqui, esse retângulo daqui. Tá? É muito tranquilo. Então a gente vai usar agora essa fórmula para a gente descobrir qual é o valor daquela temperatura que foi vista lá naquele relógio, mas na escala Celsius, né? Porque senão a gente não tem noção se aquilo é quente ou se é uma temperatura agradável, né? Então, vamos realizar aqui algumas continhas, né? Então, aplicando aquela imagem inicial, né? Bom, a fórmula inteira é isso aqui, ó. C sobre 5, F menos 32 sobre 9, é igual a K menos 273 sobre 5. São três membros isso aqui, né? Só que o nosso problema, a gente só quer converter desse grau Fahrenheit maluco para Celsius. Eu só vou usar esses dois primeiros aqui. Mas e o Kelvin? Onde que eu vou usar nesse meu problema aqui que eu inventei? Não vou usar. Então, não há necessidade da gente nem escrever esse terceiro daqui. Eu vou só trabalhar com os dois primeiros. Tá? Então, ó, C é a temperatura que eu quero encontrar em Celsius. E F é a temperatura que eu vou inserir aqui, aquele 101 graus. Tá bom? Então, se a gente jogar no lugar desse F daqui, o 101, então o 101 menos 32 dividido por 9, né? E depois a gente passa esse 5 que está dividindo para o outro lado, multiplicando. A gente vai encontrar uma temperatura de aproximadamente 40 graus. É uma temperatura aí que os americanos já consideram como absurda. Né? Aqui para o carioca é normal, né? 40 graus Celsius, pô, é um dia comum, né? Está todo mundo aqui já acostumado com 40 graus Celsius. Então, olhando lá naquele reloginho 101 graus Fahrenheit, né, o americano ele já entende que o 101, né, já é uma temperatura que é aquele dia que eu vou sair de short e chinelo de casa. Tá? Porque o americano é burro pra caramba, né? Não sei porque o brasileiro puxa tanto saco de americano. O americano é burro, ele é muito burro. Né? Ele considera como 100 uma temperatura próxima ali de calor. Ele entende 100 por 100 é calor. Né? Zero, eu vou sair ali de casaquinho e tudo mais. Né? Zero, eu vou sair de casaquinho. E 100 eu vou sair de bermuda e chinelo. É mais fácil para o americano entender isso aqui. Né? Como ele é burro pra caramba, ele é facinho para ele entender. Pô, zero é o dia que eu vou sair com um casaquinho. E a próxima ali de 100 é o dia que eu vou sair de bermuda e chinelo de casa. Né? É fácil você bater o olho e já entender a temperatura ali do ambiente. Né? Mas isso é tudo questão de costume mesmo. Né? Tradição e cultura do pessoal lá. É mais fácil para eles entenderem, né? Beleza? Então, ó, algumas observações importantes, tá? É que a escala Celsius e Fahrenheit apresenta o símbolo, essa bolinha aqui de grau, tá? Então, quando a gente está estudando Celsius ou Fahrenheit, quando a gente vai dar o valor, lembre-se sempre de colocar essa bolinha daqui, tá? Então, aqui, por exemplo, 32 graus Celsius e 68 graus Fahrenheit. Tá? Tem que ter essa bolinha. Agora, a escala Kelvin não tem. Tá? É uma escala absoluta. Então, se o corpo tem a temperatura de 32 Kelvin, é 32 e é isso. Tá? Não tem essa bolinha. É uma escala absoluta. Então, a gente não insere esse símbolozinho, essa bolinha. Tá? Então, a escala... E uma última observação, né? É que a escala Kelvin ela não apresenta valores negativos. Tá? Então, se você fez a conta daquela fórmula, essa fórmula aqui em cima, e sem querer encontrou, por exemplo, tá? Igual a menos 10 Kelvin. Né? É bom fazer a conta de novo. Porque não existe valor negativo na escala Kelvin. Tá bom? Só para complementar o nosso estudo. Porque ela é meio que agitação de molécula, então meio que não existe uma agitação negativa? Seria alguma coisa a ver com isso? Exatamente isso. Tá? Então ela sempre está medindo a agitação. O cara pode estar parado ou o cara pode estar agitando muito. Se ele estiver parado, é 0 Kelvin. Se ele estiver agitando, é acima de 0. Entendi. Como não existe agitação negativa, né? Não faz nem sentido muito falar isso.
aí eles não existe a ideia de Kelvin negativo, tá bom? Então, são só algumas observações para a gente não cometer alguns erros, né? Isso aqui, como a maioria dos concursos são múltipla escolha, não vai ter esse problema. Mas se vocês realizarem algum concurso discursivo, não cometa esse erro de colocar a bolinha aqui no Kelvin, né? Ou achar algum valor negativo na escala Kelvin. Então, esse é um problema bastante sério. São só observações mesmo. Então, vamos lá. Um outro tópico extremamente importante é a ideia de variação da temperatura, né? Então, vou dar um outro exemplo aqui. Vamos supor, de manhã para a noite, tá? De manhã para a noite, variou 63 graus Fahrenheit no deserto. Tá? Então, na escala Celsius, se eu tivesse um termômetro graduado em Fahrenheit, perdão, em Fahrenheit, se eu tivesse um termômetro graduado em Fahrenheit, eu ia ver lá, se fosse digital ou graduado, não faz, eu vi que ele variou 63 unidades, né? Ele variou 63 unidades. Só que, unidade de temperatura Fahrenheit. Só que esse mesmo número aqui, de 63, de variação no Fahrenheit, não quer dizer que variou 63 graus no Celsius, por exemplo. Tá? Então, até a variação da temperatura, né, é diferente nas escalas. Eu vou mostrar aqui para vocês. Como associar esse valor em outra escala? Tá? Então, ó, eu peguei os três termômetros, tá? Os valores não mudaram. Então, é 0 e 100 aqui em cima, 32, 202 aqui em cima, 273 aqui embaixo e 373 aqui em cima. E agora eu vou fazer só uma demonstração que não é necessário decorar isso. E como a gente encontra a variação de temperatura em cada uma das escalas. Então, essa daqui é extremamente mais fácil. Tá bom? Então, ó, a variação da temperatura em Celsius sobre 5 é igual à variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9, que é igual à variação da temperatura em Kelvin sobre 5. Tá bom? Então, quando a gente deseja descobrir a variação de temperatura de uma escala e passando para outra, é só usar essa formulinha daqui. Tá? Então, facilmente, a gente pode descobrir a variação só aplicando essa fórmula. Tá? Então, por exemplo, vamos aplicar essa fórmula daqui lá no que foi visto no exemplo do deserto. Tá? Então, ó, aplicando no problema inicial. Então, nesse problema daqui, ele me deu em Fahrenheit. Tá? Me deu em Fahrenheit. Problema. E eu desejo encontrar essa variação em Celsius. Não quero encontrar em Kelvin. Então, esse terceiro membro aqui você pode ignorar, fingir que ele nem existe. Pensa só nesses dois aqui. Ó. Então, quando tem três membros, a gente nunca usa os três ao mesmo tempo. A gente trabalha de dois em dois. Tá? Então, se, por exemplo, ele me deu a temperatura em Fahrenheit e está pedindo em Kelvin, tá? Então você não utiliza esse primeiro membro aqui. Tá? Então, por exemplo, ele me deu uma temperatura em Fahrenheit e está pedindo em Kelvin. É só ignorar isso aqui. Só trabalhamos de dois em dois. Tá? Beleza? Então, essa é uma dúvida que o pessoal tem. Pô, tem três membros, tem que usar os três ao mesmo tempo? Não, claro que não. Usa apenas dois de cada vez. Tá? Então, nesse problema daqui, ele mostrou para gente que a variação de temperatura em Fahrenheit era 63, né? Ele pediu a variação em Celsius. Né? Então, essa variação é bem simples. Né? No lugar desse ΔF aqui, você chama de 63. Então, 63 dividido por 9 vai dar 7. E passa esse 5 aqui que está dividindo para o outro lado multiplicando. Tá? Então, essa variação de temperatura na escala Celsius é de 35 graus. Tá? É uma variação bem grandinha. Tá? Então, por exemplo, vamos chutar alguns números. Então, vamos supor que no deserto, durante o dia,
né? Sol de meio-dia, né, digamos assim. Está 50 graus Celsius. À noite, no deserto, né, como varia 35 graus, à noite ele vai cair 35, né? Vai a 15. Né? Vai a 15. O deserto é um dos lugares mais, entre aspas, selvagens, né, para o ser humano viver. Porque ele tem que estar preparado para o calor infernal e para o frio que te destrói à noite. Tá? Isso aqui é uma propriedade que todo deserto tem, por causa da areia. Isso tudo é por causa da areia, né? Principalmente areia. Então, é porque a areia vai trocar calor pra caramba, né? A areia tem uma facilidade muito grande de trocar calor. Então, com qualquer pontinho de sol que bate na areia, a areia já esquenta pra caramba. Né? E como o deserto só tem areia, porém, fica um calor infernal. Aí a mesma areia, né? Quando fica sem sol nenhum, ela fica completamente gelada, é impressionante. Tá? Então, um dos maiores culpados dessa variação grotesca que ocorre no deserto é a areia. Tá? Então, por exemplo, num dia que tem 50 graus Celsius, à noite tem 15. Alguns pontos do deserto do Saara, se eu não me engano, pode chegar abaixo de zero. Parece até mentira, mas é o que acontece. Então, em pontos do deserto pode chegar abaixo de zero, é absurdo. Então, por culpa da areia, né? Eu sempre vou culpar a areia, né? Claro que tem outros fatores, mas a areia é o X. O deserto sofre variações grotescas, assim, gigantescas, tá? Então, é até engraçado, né? Porque quando a gente vai pra praia, a gente fica, se não tiver com chinelo no pé, a gente fica pulando na areia igual pipoca, né? Até achar um lugarzinho com sombra, mas quando a gente chega na sombra e pisa, né, na areia que está na sombra, pô, a areia tá geladinha, né? Pô, por quê, né? Culpa da areia, né? A areia tem uma facilidade muito grande de trocar calor, tanto para receber, quanto para perder. Tá? Então, é isso que acontece lá no deserto do Saara. Então, só um plus aí. É, o ar, ele seria o, tipo, o pior condutor térmico não artificial, assim? Ah, o ar também, ele é um péssimo condutor e um É bom um. isolante. É. Ele é um bom isolante. Então, é por isso que quando a gente tira alguma coisa da geladeira, se tiver dentro de uma bolsa, né, e a bolsa tiver, vamos supor, tem um alimento aqui dentro, né, um alimento aqui. Vamos supor que você enrolou com uma bolsa de supermercado, né, e a bolsa ela tá bem estufada, né, tá bem gordinha assim, né, e você amarrou aqui em cima. Né. Deixa a bolsa mesmo estufada, né, porque aqui dentro criou um ar. O ar é um bom isolante térmico, tá bom? É um bom isolante. Interessante, legal. Aí o alimento ele consegue ficar um pouco mais de tempo geladinho, tá? Porque ela tem essa camada grande de ar aqui, beleza? Então é um pequeno bisuzinho aí, pequeno bisuzinho. Mas o ar é um péssimo condutor, ele é um excelente isolante, tá? Aí eu vou só repetir aqui o que eu já disse antes, né? Então só complementando, né? Que isso aqui também funciona para a ideia de variação de temperatura. Então, as variações na escala Celsius e Fahrenheit tem que ter a bolinha, né, esse símbolo aqui de grau. E a escala Kelvin, né, apesar de ser uma variação também, ela não tem a bolinha, tá? Ela vai ter, sei lá, teve uma variação em Kelvin de 120 unidades. Então, delta K, 120 K, assim. Não pode ter a bolinha. O Kelvin não tem. E a escala Kelvin também, só para relembrar isso aqui, a escala Kelvin não tem valor negativo, tá? Ela pode ter uma variação negativa, quer dizer, caiu, né? Mas a escala Kelvin ela não tem valores abaixo de zero, tá? Só para complementar mesmo. Beleza? Então, ó, eu passei para vocês, né? Bom, acabou já, né? A matéria é muito tranquila. Essa matéria é introdução à termologia é bem tranquila. Eu passei para vocês, então, ó, vou reler aqui no WhatsApp, que agora não é mais do Facebook, né? Facebook trocou o nome, agora é Meta.
Aqui no Zap está falando que eu mandei para vocês, então, o vídeo oficial, né, que é o vídeo explicativo de todo esse conteúdo. Eu mandei para vocês também a parte 1 e parte 2 desse material. Tá? A ideia é a introdução de termologia, ideia de temperaturas e tudo mais, troca de calor. Mandei também o gabarito comentado. O gabarito comentado eu recomendo muito vocês acessarem. Então, ó, descartar. Então, esse conteúdo é... Eita, anúncio aqui. Então, ó, eu mandei para vocês, ó, aqui, esse gabarito comentado aqui. Quando vocês estiverem estudando, eu recomendo ter isso aqui em mãos, tá? Porque eu fiz todas as questões. E se vocês tiverem qualquer tipo, qualquer dúvida, qualquer problema, como eu fiz alguma conta daqui, como é que eu analisei isso aqui, né? Usei todas as formulinhas e tudo mais, é só entrar em contato. Não tem problema. Então, para todas essas questõezinhas aqui, se tiver qualquer dificuldade, é só mandar mensagem. Pode ser no privado, pode ser e-mail, pode ser qualquer meio, né? Até como correio. E o importante é vocês rabiscarem essas questõezinhas daqui. Aí, se tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato, não tem problema algum, tá bom? E se vocês tiverem qualquer dúvida agora, como ainda está sobrando tempo, ainda tem uns 5, 6 minutos, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa do tipo, algum comentário, estou aberto aí a sugestões, tirar dúvida, qualquer coisa. Né? Caso contrário, o nosso conteúdo de hoje a gente já finalizou já. Beleza? Tranquilo, tranquilo? Professor, Pois não. pode só fazer, converter de Fahrenheit para Celsius mais uma vez, por favor? Claro, claro, claro. Aqui, ó. Vamos escolher uma temperatura qualquer. Chuta um valor aí em Fahrenheit. Chuta um valor aí em Fahrenheit. Vamos pegar aqui 70 Fahrenheit. 70 Fahrenheit, né? Vamos converter esse 70 em... Deixa eu pegar uma folha aqui para a gente rabiscar. Cadê? Anotações rápidas. Vou pegar uma folha aqui qualquer. A fórmula é o quê, né? Opa. C sobre 5, F menos 32 sobre 9, igual a K menos 273 sobre 5, tá? Aí você me disse uma temperatura em Fahrenheit, né? Você converter essa Fahrenheit para qual? Para Celsius ou para Kelvin? Para Celsius. Então, já que você vai usar só esses dois aqui, né? Você ignora o outro, tá? Então, fiz que ele nem existe. Então, vai ficar C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. E o valor que você me disse foi qual? Repete, por favor. O valor em Fahrenheit que você 70. encontrou? 70, né? 70. Vamos botar 70, né? Então, esse valor de 70 aqui, você insere no lugar do ECF aqui. Aí ele vai se tornar isso aqui, ó. C sobre 5, que eu não sei ainda o valor. 70 menos 32, tudo isso dividido por 9. Primeiro faz a subtração aqui em cima, tá? Então aqui vai ficar 70 menos 32, isso vai dar 38, tá? Então vai ficar C sobre 5 é igual a 38 sobre 9, beleza? Aí aqui, para terminar, é bem tranquilo. Porque você vai fazer a divisão, né, do 38 com 9. O 38 dividido por 9, que vai dar um 4,3 aproximadamente. Não tem problema. A divisão desses dois aqui, 38 dividido por 9, dá aproximadamente 4. Arredondei um pouquinho. Né? Então, aqui é o valor da divisão. Aí esse 5 que está dividindo o C, você vai passar para o outro lado fazendo a operação inversa. Você vai multiplicar. Tá bom? Então, C é igual ao 4, que está desse lado, vezes 5. Então, vai dar 20 graus Celsius, aproximadamente. Então, 70 Fahrenheit, grau Fahrenheit, equivale aos 20 graus Celsius que a gente vê aí quando está um dia meio chuvoso, né? Um dia
um dia mais ou menos ali frio aqui no Rio, né? 20 graus Celsius, né? 20 graus Celsius o carioca já acha que está congelando, né? Tá? Então, Muito obrigada. tá? Mas é bem tranquilo, você só faz a substituição, né, no lugar da letra e faz a continha e você encontra a conversão rapidinho. Tá dando 23 agora, eu já tô com o meu casaquinho. Imagina se tivesse. Carioca tem pavor de frio, né? 40 é tranquilo para ele. Bateu abaixo de 30 já é frio. É impressionante, né? 40 é praia, professor. 40 a temperatura boa, assim, né? Agora, 20, pô, 20 é caramba, né? Petrópolis que é 10 graus Celsius, pô, aí que carioca nunca vai pisar lá, né? Tá amarrado, tem nem roupa para isso. 10 graus Celsius, pô, é um frio danado, né? Vou dar uma vez só. Frio danado. Eu adoro frio, adoro. Frio é bom, frio é bom, né? Não gasta energia com ar-condicionado, né? Ar-condicionado é caro pra caramba, né? Mas tudo bem. Aí é outra história. Mas prefiro frio também. Prefiro frio porque tudo é mais econômico, é perfeito. Perfeito. Tá? Mas como é que a gente. Mas voltando aqui, a conversão é bem simples, né? É só substituir a Bem letra. simples, eu gostei. Porque eu não prestei atenção ainda agora direito, aí eu quis fixar. Não, perfeito. Aí se tiver qualquer É bem fácil. O difícil é memorizar esses termos específicos, né? Porque F menos 32 sobre 9, K menos 273 sobre 5, que isso, querendo ou não, a gente tem que ter de cabeça, né? Ah, sim. Então, a forma mais eficiente de você decorar isso aqui tem duas, né? A primeira é escrever isso aqui numa folha 100 vezes, né? Porque o pessoal acha que isso é tortura. E a segunda, que você decora isso aqui de tabela, sem querer, quando você faz uma quantidade grande de exercícios. Aí você vai ficar repetindo essa fórmula aqui para fazer vários exercícios do mesmo conjunto de fórmulas, né? Você acaba decorando sem querer. Então, tem esses dois métodos para decorar fórmulas, né? Ou você escreve a fórmula numa folha diversas vezes, até decorando, ou você faz 100 exercícios, né? Diferentes, né? Sobre essa mesma fórmula. Aí você decora a fórmula. É melhor fazer os exercícios de formas diferentes, porque aí a gente já já tá mata treinando várias também. coisas. Exercício é melhor. Tá treinando a interpretação também, que é extremamente importante. Beleza? Beleza, obrigada, professor. Beleza, professor. Nada. Então, gente, daqui a pouco eu mando a gravação para vocês, tá? Assim que o Google liberar a gravação, eu mando para vocês. Pra vocês poderem rever diversas vezes aí. E qualquer dúvida naquele material que eu fiz escrito, tá? É só entrar em contato. Não tem problema não. Beleza? Beleza, obrigada. Bom fim de semana. Para vocês também. Bom final de semana, professor. Obrigado pela aula. Tchau, valeu. Valeu, gente. Tchau. Boa aula aí. Só mais uma. Mais uma.